Vamos à palavra de Deus. Diga comigo assim: como tomar decisões. Não, só quem veio e está aqui ainda, repete. Como tomar decisões em tempos difíceis. Mais uma vez, como tomar decisões em tempos difíceis. Porque tomar decisões em tempos que todos os ventos estão soprando ao nosso favor é mamão com açúcar. O grande desafio nosso é tomar decisões certas, ok? Em tempos difíceis. E é isso que Deus vai ministrar ao nosso coração a partir de 1 Samuel, capítulo de número 21, versículos 10 e 11. Anote, por favor. 2 Samuel, capítulo 21, versículos 10 e 11. Vamos estudar um pouco a respeito do nosso irmão Davi, o rei Davi. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração, por gentileza. Você que está no campus online, faça o mesmo. Você está cultuando, como eu já disse. Peça para Deus falar com você. Diga: Espírito Santo, ministra o meu coração. Quem sabe você está vivendo nesse exato momento debaixo de uma pressão terrível. Você está enfrentando um grande desafio. Você tem que tomar uma grande decisão e você não sabe como. O Espírito Santo vai revelar o seu coração. Aleluia. E em nome de Jesus você vai tomar a decisão certa, a decisão que precisa ser tomada, dirigida pelo Espírito Santo. Você estará dirigido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, fala conosco, ministra os nossos corações. Usa-me com poder e glória, Senhor. Esvazio de mim mesmo, que não seja eu a falar com a tua igreja, mas seja o Senhor através dos meus lábios. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toca em todos que estão aqui nesse auditório e aqueles que estão no campus online, que a tua glória possa invadir o nosso ser e que ao final dessa ministração nós sejamos homens e mulheres, ó Deus, mais parecidos contigo e que estejamos melhores do que nós chegamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer um glória a Deus aí? Amém. Fala para o seu irmão aí, não fala comigo agora não. Deixa Deus falar comigo. Diga: eu não quero ouvir a sua voz não, eu quero ouvir a voz de Deus, beleza? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Davi, ele está debaixo de pressão. O rei Saul quer matá-lo por inveja. Saul está completamente endemoniado. E ele, em vez de contar com o rei Davi, um jovem ungido por Deus, para ajudá-lo no seu reinado, ele fica com inveja. Em vez dele dizer: poxa, esse garoto enfrentou o gigante, o meu exército ficou 40 dias, sendo desafiado pelo gigante, todo dia recuava mais um pouco. Esse garoto veio trazer um queijo, veio ver os seus irmãos como estavam, e ele decide enfrentar Golias e derruba o gigante. Isso não é normal. O que Davi fez foi anormal quando ele enfrentou o gigante, quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou o leão. Tudo isso era normal. Não era normal um garoto partir para cima de um leão, partir para cima de um urso, como também não era normal nenhum garoto e nenhum homem qualquer enfrentar aquele gigante, um grande guerreiro que guerreava desde criança. Então era simples Saul perceber que Davi, ele era diferenciado. Tinha uma unção diferente, tinha uma graça diferente, tinha um poder diferenciado, tinha uma unção diferenciada. Então ele deveria trazer Davi para mais perto de si e não tentar matá-lo. Mas ele tentou matar Davi por diversas vezes. E Davi, num determinado momento, ele tem medo.
A pressão é grande, ele diz, eu vou sair. Ele é muito amigo de Jonatas, filho do rei Saul, e ambos conversam, fazem uma aliança, um pacto de amizade no Senhor Jesus Cristo, e ele decide fugir. E quando ele foge, ele vai exatamente para o meio do povo, do qual ele matou o Golias, ele matou o gigante. Em vez dele ir para o meio de algum alinhado de Israel, ele vai se unir aos adversários de Israel. É interessante isso. Por isso o tema, como tomar decisões em tempos difíceis. Porque uma coisa é certa, você tem que tomar decisões. Agora, como tomar a decisão correta no momento difícil? Então preste atenção. O rei Davi, sem dúvida, é um dos maiores expoentes bíblicos. Seu nome consta entre os patriarcas de Israel, e ele é citado no livro do Apocalipse como o ascendente na linhagem do Senhor Jesus Cristo. No entanto, o rei Davi cometeu 2 grandes erros em sua vida, e ambos por decisões equivocadas em tempos difíceis. O primeiro erro que Davi tomou foi quando ele decidiu não subir com um exército para pelejar contra o rei de Amon. Ele estava esgotado pelas batalhas do ano anterior e ficou no palácio. Em uma tarde, após tirar um cochilo, ao passear pela sacada do palácio, ele enxergou Betseba, uma jovem esposa do seu general Urias, tomando sol. E ele a desejou e a possuiu, trazendo uma grande maldição sobre a sua família. Essa sua queda foi resultado de uma decisão errada. Porque presta atenção, mesmo em dias cansado, você tem que trabalhar. Mesmo em dias que você está cansado de tanto lutar em uma guerra, em uma batalha, se tem guerra, você tem que ir para frente da guerra. Se tem problemas, você tem que resolver o problema. Se tem que ter um diálogo, você tem que enfrentar e ter o diálogo. Se tem que ter uma reunião, você tem que ir para a reunião. Não adianta você dar desculpa para não enfrentar os problemas e os desafios da vida. E Davi, ele se encontra exausto, cansado de tanto lutar no ano anterior, e Deus tinha dado tantas vitórias para ele, e ele diz, de repente, eu não vou. Esse exército que nós vamos lutar agora é fácil. Eu deixo o meu povo ir, deixo meus homens irem, e eu vou ficar descansando. A pior coisa que ele fez, trouxe uma maldição terrível. Nunca mais, depois desse dia que ele deitou com essa mulher, que ele adulterou, que ele traiu o seu soldado, nunca mais, a Bíblia diz, nunca mais houve paz na casa de Davi. Por causa de uma decisão errada. Cuidado, fala para o seu irmão, cuidado com as decisões que você anda tomando. Cuidado com o que você anda falando. Cuidado com o que você anda curtindo nas redes sociais. Hoje não é só ficar no palácio não. Hoje muitas vezes o perigo é ficar nas redes sociais. O nosso palácio muitas vezes é isso aqui, ó. Quando você curte, você está assinando embaixo. Você está dizendo, é dessa forma que eu penso. Faz sentido o que você está falando. E você pensa que só um toque ali, só uma curtida ali, não significa nada por ser digital. Significa muita coisa no mundo espiritual. Você está entendendo? Então preste muita atenção. Davi, ele tomou uma decisão errada. E por causa dessa decisão, ele trouxe maldição para a sua casa, para a sua família. Segundo erro que Davi tomou na sua vida foi sua mudança de lado, né? Ou seja, ele se afiliou, se alistou aos filisteus. Preste atenção. Não sei se você lembra, se todos estão bem familiarizados, e se você lembra de que ele se tornou justamente famoso ao vencer Golias, que era do exército dos filisteus. Enquanto ele matou o leão, ele defendeu as ovelhas da família. Enquanto ele tinha matado o urso, ele defendeu as ovelhas da família, o patrimônio da família. Mas isso não trouxe fama para ele. Até aí ninguém
ninguém compôs nenhuma música para citar o nome de Davi. Mas quando ele mata o gigante, as mulheres cantaram quando eles voltaram da guerra: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Na verdade, Davi só tinha matado um homem. Mas o povo ficou tão empolgado, que começaram a cantar que ele tinha matado dezenas de milhares. E agora ele vai se juntar exatamente a esse exército que é inimigo do seu povo. Não faz sentido. É como muitos crentes, na hora da pressão, na hora do vamos ver, ele abandona Jesus, ele abandona a igreja, ele abandona a célula, ele diz que não está adiantando, ele deixa de ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, porque não está dando, porque não está fechando as contas. É na hora do aperto que você tem que demonstrar em quem você crê, quem você é. É na hora da dificuldade, é na hora da pressão que nós demonstramos em quem nós temos crido, quem nós somos, o nosso caráter, os nossos princípios e valores. Tem gente que na hora da pressão fala palavrão. Tem gente que na hora da pressão esquece que é crente. Tem homens que na hora da pressão esquece que é casado. Porque a mulher não pode atender às suas necessidades sexuais, muitas vezes ele diz que vai buscar outra mulher lá fora. Não sabe enfrentar pressão, não sabe ser confrontado, abandona a família, abandona os amigos, abandona a igreja, abandona o trabalho, muitos abandonam até a sua própria vida. A pressão não deixa de ser uma prova. E a prova, ela só existe para que você seja aprovado. Minha filha hoje fez uma prova na faculdade. E quando eu estava levando ela para a faculdade, ela disse: poxa, o professor que eu pensava que ia ser o mais legal, está dando a entender que vai ser o mais difícil. Eu falei: por quê? Porque ele demonstrou, ele começou as aulas no início do semestre dizendo que o desejo dele é que todo mundo seja aprovado, tenha boas notas. E de repente ele falou sobre o tema da prova rapidamente. E quando foi dia tal, ele disse assim: olha, foi difícil, né, o exercício, alguma coisa assim. E os alunos falaram: sim, realmente foi difícil. Ele disse: pois é, se preparem porque a prova vai ser 10 vezes mais difícil. E ela foi apavorada para a faculdade. E eu disse: filha, lógico que a expectativa do professor é que vocês sejam aprovados. Pai, mas como que ele faz? Ele dá matéria de qualquer jeito e depois ainda diz que vai ser 10 vezes mais difícil. Eu disse: talvez ele tenha falado de brincadeira para vocês, porque não pega bem para ele se todos vocês forem maus na prova. Não pega bem. E ela foi para a prova. Quando terminou a faculdade, que eu fui buscá-la, ela disse: é, pai, bem que você disse que ele estava brincando. A prova estava muito fácil, ele foi muito simpático com a gente hoje. Deixa eu te falar, a luta não deixa de ser uma prova. Agora depende de como você encara essa prova, como você encara essa pressão, como que você encara a dificuldade. Você tem que entender que a sua vida ela é dirigida por Deus. A sua vida é dirigida por quem? E Deus não quer que você seja reprovado. Entendeu? Deus está do seu lado. Se você está pautado na palavra de Deus, se você está seguindo os princípios e os valores cristãos, Deus é com você e é por você. Deus só não será por você se você for contra os seus princípios e valores. Enquanto você estiver se posicionando corretamente, preste atenção, enquanto você estiver na sua posição certa, na posição de um homem, na posição de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de um jovem de Deus, de um adolescente de Deus, Deus vai te defender, Deus vai te abençoar, você não será reprovado, porque o desejo de Deus é que você seja aprovado. Para isso que Ele morreu na cruz do Calvário, por isso que Ele enviou seu Filho amado, para morrer no meu e no seu lugar, para sofrer as nossas dores, para que você fosse aprovado. Quem está me entendendo diz amém. Então Davi, ele cometeu
esses dois grandes erros. Tem outros erros, mas esses dois grandes erros que eu quero dar ênfase. Primeiro, quando ele deixa de lutar, fica na varanda, deita com Betseba, comete o adultério e traz maldição para sua família. O segundo erro, no momento de pressão, que Saul quer matá-lo, em vez dele buscar a direção do alto, em vez dele buscar a direção de Deus, ele conversa com o filho de Saul e ele vai se alistar, ele vai se ajuntar a um exército inimigo, e quase que ele morre lá, quase que ele morre, porque um dos servos do rei disse assim: peraí, esse homem não é aquele que matou Golias? Ele não é aquele que as mulheres falaram que ele matou dezenas de milhares? O que ele está fazendo assim? Quando ele ouviu isso, ele teve que dar unha de louco. A Bíblia diz que Davi começou a babar, riscar as portas da cidade, ao ponto do rei dizer assim: o que vocês acham? O que vocês têm na cabeça? Me trazer mais um louco? Vocês acham que é poucos loucos que tem aqui? Ainda me traz mais um louco? Olha, veja esse homem riscando as portas e babando todo, falando coisas sem nexo. Ele teve que dar uma de louco para ele sair vivo daquele lugar. Então a mensagem hoje é como tomar decisões em tempos difíceis. Primeiro, anote por gentileza, escreva aí: não ceda à pressão. Escreva: não ceda à pressão. Você não pode ceder à pressão. Você tem que se manter firme no seu posicionamento cristão à luz da Bíblia. Você tem que permanecer firme, não ceda à pressão. Davi cedeu à pressão e o medo de ser capturado por Saul, e tomou uma decisão muito séria em sua vida. Mudou de lado, traindo o seu povo, embora movido pela sobrevivência. A intenção era até boa, mas tomou a decisão errada. Às vezes cedemos nos momentos mais duros e difíceis, tomando decisões na contramão da nossa história, e nos arrependemos amargamente depois. Queridos, todos nós temos uma história. Nós sabemos como nós chegamos na igreja, como nós entregamos a vida para Jesus. Nós sabemos quem nós éramos antes do Senhor Jesus Cristo entrar na nossa vida. Então nós não podemos ceder à pressão, e em nome da sobrevivência, em nome da razão, em nome de pagar uma conta, em nome de não perder o emprego, em nome de satisfazer os desejos da carne, as emoções, nós pecarmos. Não ceda à pressão. Ainda que falte dinheiro, ainda que não tenha conta para pagar, ainda que não tenha dinheiro para pagar, você não vai pegar o dinheiro que é seu, você não vai se corromper, você não vai se juntar a nada errado, você vai permanecer na verdade, porque nada pode contra a verdade, senão pela verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Cuidado lá na empresa, cuidado no momento descontraído, num momento de brincadeira. Cuidado com as brincadeiras, cuidado com as piadas, cuidado com os comentários, cuidado, não ceda. Ah, mas é legal, mas foi o patrão que pediu, foi o meu chefe que falou, foi a minha melhor amiga que me convidou. Cuidado. A sua alma vale muito mais que um salário. A sua alma vale muito mais que seu patrão. A sua alma, a sua salvação, o seu caráter vale muito mais que qualquer amizade. Quem está me entendendo diz amém. Cuidado com a pressão. Cuidado. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18 diz assim: quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Paulo está dizendo que ele enfrentou pressão também. Todos os homens da Bíblia enfrentaram pressão, e todos os homens contemporâneos também enfrentaram pressão, e nós vamos enfrentar pressão também. Paulo diz: Satanás me pediu. Eu queria visitar, eu queria fazer a viagem missionária, eu queria fazer a vontade de Deus, mas Satanás, porém, me pediu. Quando o apóstolo Paulo percebeu que seu caminho para Tessalônica havia sido fechado, compreendeu que deveria seguir outra rota e não simplesmente desistir. Tem gente que desiste muito fácil. No primeiro não, deixa para lá, não adianta, não precisa, está difícil mesmo. Não, calma. Não conseguiu, desiste. Então preste atenção, às vezes é necessário mudar de rota.
Às vezes você está querendo ir para determinado lugar, em determinada direção, mas Deus quer te levar em outra direção, e por isso Deus permite muitas vezes que o nosso adversário coloque obstáculo. Não é para te derrotar, mas é para você ir na direção de Deus e não na sua. Quem está me entendendo diz amém. Paulo entendeu que aquilo foi apenas o sinal de que não era o tempo para aquele propósito, mas não que o propósito não Paulo entendeu que aquele momento não era para aquele propósito, mas isso não quer dizer que o propósito não tivesse que ser abandonado. Às vezes não é o momento, mas você não vai abandonar. Você vai buscar uma nova direção, ou então você vai buscar o momento certo. Vencer, preste atenção, escreva isso por gentileza. Vencer resistência é uma demonstração de competência. Vencer resistência é uma demonstração de competência. Vencer uma resistência é uma demonstração do quê? Competência. Agora preste atenção. Saber adiar ou contornar um obstáculo é uma batalha mental e está presente na história dos grandes líderes. Saber adiar ou contornar um obstáculo é uma batalha mental e está presente na história dos grandes líderes. Se você quer ser grande na sua área de atuação, se você quer ser grande em Deus, se você quer ser grande como marido, se você quer ser grande como pai, se você quer ser grande como profissional, você tem que saber contornar os obstáculos, porque isso é uma batalha mental. Você tem que pedir essa direção de Deus, essa sabedoria do alto, e aí você vai fazer história. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5 diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, diz Paulo, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de todas as formas, conflitos externos e temores internos. Paulo disse: irmãos, não espere descanso. Paulo estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, Paulo estava obedecendo a direção de Deus, e ele diz: quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Você acha que a vida está difícil? Pode estar, mas não é só para você. As lutas vêm para todo mundo. Quem está me entendendo diz amém. É que às vezes a gente vê a outra família de longe, só entrando no carro, saindo na garagem, indo para o shopping, chegando com sacolas e as de compras, e a gente acha que está tudo bem, mas aquela família também tem as suas pressões. Tem enfermidade, tem lutas, tem desentendimento, tem dificuldade financeira. A pressão vem para todo mundo. Não, Paulo disse: eu não tive descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Enfermidade, gente falando mal, gente criando dificuldade, gente criando obstáculo, foi um monte de coisa. E ele disse: tem mais, ainda tive conflitos, temores internos. Sabe o que é temores internos? Será que eu devo fazer isso mesmo? Será que Deus está comigo? Será que Deus vai me dar a vitória? Será que essa situação não é coisa da minha cabeça? Temores internos. E a pior luta é essa, interna. Não é a externa não. Porque a externa as pessoas passam. Geralmente as pessoas que mais criam obstáculo, que mais falam mal, que mais criticam, são aquelas que não fazem nada. São aquelas que criticam porque não fazem, porque não sabem a tua luta, a tua dor, porque ele nunca enfrentou, porque ele nunca tentou fazer o que você faz. Agora os temores internos é a coisa pior, porque ninguém sabe. O externo, alguém ouve, de repente tem um filho de Deus lá, sábio, cheio do Espírito Santo, diz: olha, não dê ouvido para a conversa dele, não dê ouvido para a conversa dela. Agora o interno só você e Deus sabe. Ninguém de fora pode te ajudar. Paulo diz: eu tive lutas, tribulações de toda forma, conflitos externos e temores internos. Então, irmãos, a vida tem luta, tem obstáculos, tem dificuldade.
Talvez você está aqui e não tem um pai presente, não tem uma mãe presente, talvez foi até abandonado. Você olha para outra jovem, outro adolescente, outra pessoa, e você diz: feliz é aquele que tem um pai, que tem uma mãe, mas ele tem outras lutas. Pergunta para ele. Mesmo tendo o pai presente, não tem ninguém sem luta, não tem ninguém sem temores internos. Não existe. Existem pessoas que sabem lidar muito bem com isso. Então a primeira coisa é: não ceda ao quê? Não ceda à pressão. Segunda coisa: espere e aguarde em Deus. Um irmão entendeu? 2, eu vou repetir: espere e aguarde em Deus. Nós precisamos saber disso, esperar. Às vezes o povo hoje está muito impaciente. Lembra quando surgiu o micro-ondas? Alguns vão lembrar, outros não. Já nasceram já dentro do micro-ondas. Mas quando surgiu o micro-ondas, caramba, que rápido. Chega em casa meio-dia, 30 segundos, já esquenta no máximo 1 minuto, 2 minutos. Descongela rápido. Meu irmão, hoje você coloca 30 segundos, você fica desesperado. É assim ou não é? Quando surgiu a escada rolante, você disse: que maravilha, já andei bastante. Você estava, subia na escada rolante e ficava esperando. Hoje você chega na escada rolante e ainda corre em cima dela. É assim ou não é? O povo não sabe esperar. E a gente traz isso para a nossa vida espiritual. A gente traz isso para o casamento. A gente traz isso para o mundo espiritual. Espere e aguarde. Salmos 27:14 diz: espere no Senhor. Seja forte, coragem. Espere no Senhor. Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. Tá, agora fala com vontade, de verdade. Vamos lá, com coragem. Fala com coragem. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Aleluia. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Manda esperar 2 vezes. Quando a Bíblia fala, escreve assim, consecutivo, 2 vezes consecutivo, é porque quer dar ênfase. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Porque a luta é grande. Deus não prometeu moleza para ninguém. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Mas tende bom ânimo, coragem, espere, porque eu já venci o mundo. A vitória está em minhas mãos. Eu sei o momento certo de te dar a vitória. Eu sei a hora certa. Espere em mim, confie em mim. Coragem, seja forte, não desista. Espere só mais um pouquinho. Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais, disse o Senhor. Tudo, irmãos, tudo nessa vida passa. Diga comigo assim: tudo nessa vida passa. Fala para você, fala o seu nome, diga assim: Isaac, tudo nessa vida passa. Está enfrentando alguma pressão, algum problema? Pensa aí nessa pressão, pensa aí nesse problema, pensa nessa luta. Agora diga: você vai passar em nome de Jesus. Tudo nessa vida, só não passa a palavra de Deus. De Deus. Quando queremos construir e edificar qualquer coisa na vida, nós vamos enfrentar barreiras, querido. Não acha que tudo que você idealizar, pensar em construir, fazer, não vai ter oposição? Vai sim, normal. Faz parte da vida, até para que você possa colocar o seu melhor para fora. É nos momentos de pressão, nos momentos mais difíceis, que nós descobrimos o nosso melhor potencial. É nesse momento. Lembra da época da Covid? A gente achava que não ia passar, passamos. Demos um jeito, era máscara aqui, tinha hora que parecia que ia sufocar, que não ia conseguir. Passamos. Hoje a gente olha para trás e diz: caramba, vencemos. Foram 2 anos, né? 2 anos de quarentena, 2 anos de Covid. Empresa fechada, ninguém estava trabalhando, ficar dentro de casa.
Vencemos, estamos aqui, permanecemos de pé para a glória de Deus. Barreiras e resistências esgotam nossas reservas e depósito de sabedoria, conhecimento, habilidade, recursos e relacionamentos para que possamos construir novos depósitos e buscarmos novos relacionamentos. Nós precisamos aprender a enfrentar essas barreiras, a lidar com essas barreiras. Na verdade, são os obstáculos que nos levam para frente. Já percebeu quando você tropeça? Você nunca tropeça e pá, volta para trás. Você tropeça, pensei que ia cair. É assim, não é? Ou seja, o obstáculo é para te levar mais adiante, não é para você parar. Você está entendendo? Então, quando surgir novos obstáculos, entenda isso. Não é para me parar, é para me levar ao meu destino. Você sabia que os maiores homens e mulheres de sucesso quebraram no mínimo de 3 a 4 vezes os seus negócios? Você sabe que as grandes corporações buscam hoje contratar homens que tiveram sua própria empresa e quebraram de 2 a 3 vezes? Porque eles sabem agora fazer diferente. Já sabem também o que não fazer para quebrar. Entendeu? Então nós precisamos ter isso em mente. Eu vejo muita gente hoje desistindo no primeiro não. Na primeira dificuldade. Meu sonho, pastor, é ter a minha empresa, é ter o meu negócio. E glória a Deus, pastor, deu certo. E olha, eu comentei com o irmão abençoou com isso aqui. E está fluindo, está dando tudo certo. Primeiro, segundo, terceiro mês, não aconteceu a venda, desiste. Não, tem que trabalhar mesmo de empregado, CLT, é melhor, né, pastor? Tem uma garantia. Irmãos, você acha que vai ser do dia para o outro, só para você? Para ninguém foi fácil, nem para Jesus. Para você vai ser fácil. Para você vai abrir as portas do negócio hoje, vai lançar o CNPJ amanhã, e depois de amanhã já está com faturamento de 1 milhão, só para você. O produto não vai estragar, cliente não vai reclamar, fiscal não vai chegar, só para você que não vai. Você tem que perseverar, querido. Se você tem convicção, se você está fazendo tudo certinho, se você é fiel a Deus, se você não é preguiçoso, se você está fazendo todas as lições de casa, persevera, Deus é contigo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Construir é o mesmo que edificar. Isso exige discernimento, resistência e perseverança, com paciência e muita fé. E quando eu falo construir, edificar, não é só uma empresa, não é só um negócio, é a sua família, é a sua vida espiritual, é o seu caráter, são os seus valores e princípios. Você tem que perseverar. Você não pode estar entregando os pontos facilmente, não. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não. Você acha, eu vejo muitos pastores, muitos homens aí, muitas famílias com os filhos casados, com o neto. Agora mesmo, essa semana a gente estava numa reunião de pastores lá, estava lá o pastor Anselmo, o Mateus pregando, arrebentou, o outro filho, Lucas, cuidando lá da igreja, a esposa trabalhando, e também Deus honrando bastante, tudo fluindo. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil construir uma família vencedora? Uma família triunfante? É fácil casar os filhos virgem no altar? Você acha que é fácil manter os filhos longe das drogas? Você acha que é fácil ter uma esposa que submissa? Você acha que é fácil ter uma esposa que te honra? Você acha que é fácil ter um marido que te ama, como a Bíblia diz que tem que amar? Você tem que trabalhar, você tem que construir, você tem que fechar a boca, você tem que ficar calado, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que ter relacionamentos saudáveis, você precisa perseverar. Diga comigo assim: nada nessa vida é fácil. Fácil é ver a vida dos outros que está dando certo. Fácil é ver a vida dos outros e falar bem ou mal. Isso é fácil.
Nada nessa vida é fácil, querido. Então não desista da sua fé, não desista de Deus, não desista da sua família, não desista de você. Persevere, busque sabedoria, tome decisões certas em tempos difíceis. Não haja como Davi e tantos outros homens que já agiram ou estão agindo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o meu justo viverá pela, e se retroceder, não me agradarei dele. Deus não se alegra com quem desiste, Deus se alegra com quem persevera. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus não se alegra com quem desiste, Deus se alegra com quem persevera, com quem tem fé. Entendeu? Tem fé. Você não vai desistir do seu trabalho, você não vai desistir da sua saúde. Tem gente que toda semana, todo início de mês começa um regime, não persevera no regime. Não, agora eu vou cortar o açúcar, primeiro podia que ver, ele, só hoje. Tem que perseverar, irmãos. Não, eu vou fazer o jejum, primeiro cheirinho de café que ele sente lá na China, não, só hoje, depois, amanhã eu começo o jejum. Não pode ser assim. Você tem que perseverar. E deixa eu te falar, se você quer vencer as grandes batalhas, você tem que aprender a vencer as pequenas, as que aparentemente não significam nada. São os pequenos detalhes que fazem a total diferença. Você tem que aprender a enfrentar os pequenos obstáculos. Não tenha medo de cara feia. Pastor, mas estão falando de mim. Mas é você que está vencendo, é você que está conquistando. Deixa falar, o importante é você chegar ao seu destino. O importante é você dar fruto. O importante é você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Aleluia. No grande dia, Deus não vai perguntar: Marcelo, você parou porque 100 pessoas falaram mal de você, 1 milhão de pessoas. Não tem desculpa para você parar. Jesus já disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Você não tem mais desculpa. Eu não vou vencer, eu já venci, disse Jesus. Porque se ele falasse eu vou vencer, você poderia dizer: se eu ainda vou esperar o senhor vencer. Não, filho, eu já venci. Amém? A sua vitória está em... Sabe o que Jesus está dizendo? A sua vitória, Terezinha, está em mim. Olha para mim, não olha para o Isaac não olha para o Marcelo não, olha para mim. Eu já venci. O Isaac está no mesmo barco que você. Isaac está tentando vencer também. Isaac está enfrentando lutas também. Isaac também fica doente. Isaac tem hora também que fraqueja. Mas eu já venci, eu já ressuscitei, eu já estou sentado no trono. Eu tenho a sua vitória. Você não vai parar em nome de Jesus. Aleluia. Mas fulano abriu e não deu certo. O casamento de fulano não deu certo. O outro não deu certo. Jesus não mandou você olhar para ninguém. Você diz, Jesus diz: eu já venci, eu já dei certo. Aleluia. O nosso referencial é Ele. Para de olhar para pessoas fracassadas e fracassarem também, e fracassar também. Para de olhar que todo mundo está doente, é assim mesmo, e aceitar a doença. Não, todo mundo, eu não sou todo mundo, eu sou filho do Deus amado. E o meu Deus disse que Ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Mas está difícil pagar o aluguel. Irmãos, não é fácil para ninguém. Mas ele paga aluguel e ganha 10 mil reais. Vai ver a despesa dele também. Você quer pagar um aluguel de 4 mil reais? Trabalhe para ganhar 20, 30, 40. Compre seu terreno, economiza. Vem aprender com Arão Xavier sobre finanças. Vem aprender com a Elisângela sobre negócios. Vai aprender. Jesus disse: eu já venci. E porque eu já venci, você não tem o direito de parar. Sabia, irmão? Você não tem o direito de parar. Você pode até parar, a escolha é sua. Lá em Deuteronômio, Deus apresenta a bênção e a maldição.
Ele diz, olha, está aqui a bênção e a maldição, mas eu sugiro que vocês obedeçam para que vocês sejam abençoados. Mas a escolha é de vocês. Você pode escolher o que quiser, mas o direito você não tem. O seu Deus, o que te garante a vitória, Ele já venceu. Ele já ressuscitou, Ele já te curou, Ele já restaurou seu casamento, Ele já conquistou a vitória para você. Agora sabe o que você tem que fazer? Se posicionar, ir para as regiões celestiais em oração e trazer aquilo que é direito seu para a sua realidade. Para a sua realidade. Por isso que o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, o vencedor, ele caminha de joelho, ele caminha em oração 24 horas, está no carro e está orando. Ele não brinca, ele não vacila, ele não fica distraído não, o tempo todo ele está ligado, entendeu? Ele está ligado, ele está falando com o Pai, ele está esperando a oportunidade, ele está sensível, meu irmão. Aleluia. Eu vejo muitos homens, muitas mulheres distraídas. A bênção está passando na frente, ele está, cadê? Irmãos, pega. A oportunidade, ela não vai no seu endereço. A oportunidade, ela pula na sua frente. Está aqui a Janine, hein, Janine? Se tivesse perdido a oportunidade, no dia que a gente disse, Janine, queremos te levar para a clínica, talvez você nem estaria viva mais. Mas aproveitou a oportunidade. Hein, Paulo? Imaginou se você não tivesse aproveitado a oportunidade aquele dia que me conheceu lá no Acre? Até hoje estaria com os neguinhos tudo lá no Acre, naquele calor terrível, só o sangue. Aproveitar as oportunidades. Um dia um pastor meu, eu era bem jovem, eu tinha acho que 25 anos de idade, alguma coisa assim, ou 26. Era recém-casado, acho que era 25. O pastor disse, Isaac, vai ter um encontro de pastores, uma semana teológica. E, poxa, a gente precisava tanto que você fizesse a logística de 2 pastores. Eram 2 pastores famosos na época. Falei, tudo bem. Eu remanejo a minha agenda no meu trabalho, eu dou um jeito. Eu era autônomo. E eu fui. Primeiro dia eu levei busquei lá no Morumbi, levei lá no evento, aguardei o dia todo, levei, fui conversando, adquiri bastante conhecimento, sabedoria, um cara muito inteligente, muito de Deus. No segundo dia, eu fui buscar o outro. Quem era o outro? O pastor Jabes Alencar. Aí cheguei, meu carro era um K, o dele era um Ômega, lembra do Ômega? Falei, olha, eu sou o Isaac, os pastores pediram que viesse fazer o seu traslado. O senhor prefere ir no seu carro ou no meu? Ele disse, você pode ir no meu? Eu falei, lógico, como não pode? O meu carro, o seu Ômega. Eu vou no... Posso sim. E fomos conversando, eu fiquei atento à conversa dele, que ele falava no celular com alguém. E aí, em determinado momento, ele falou com alguém assim, rapaz, eu preciso alugar uma rádio. Você não sabe quem tem uma rádio? Ele falou no telefone para alguém. Esperei ele terminar a ligação. Quando ele terminou, eu falei, o senhor está querendo alugar uma rádio? Ele é. Eu falei, eu trabalho com rádio. E eu sei quem tem uma rádio para alugar. Ele falou, sério? É. Ali. Abriu as portas para mim. Ali. Ele me apresentou para o Caleb. Então fala com esse cara aqui. Aí nunca mais. Ele saiu do meu caminho e eu saí do dele. Por isso eu estou aqui hoje. Sabia disso? Isso que eu estou lembrando agora. Aí, toda vez que eu encontrava ele, ele falava, meu pastor te mandou um abraço. Aí eu encontrava o meu pastor, eu falava, meu pastor, encontrei o pastor Jabes e eu mandei um abraço do Senhor para ele. Para não dar de mentiroso. Ele falou, sério, obrigado. Eu ficava fazendo a ponte entre os dois. Um dia, eu estava em Brasília a trabalho. Um evento muito grande, era uns 10 mil pastores. Um domingo de manhã, para um táxi. Quando abre a porta do táxi, quem é? Pastor Jabes. O jeito malucão dele, todo desesperado, atrasado para... Aí eu, pastor, você está aqui, rapaz? Eu falei, é. Ele disse, você está com quem? Eu falei, eu estou com outro rapaz ali. Ele falou, vende meu material aí. Eu falei, me deu 3 sacolas de coisa. DVD, CD, Bíblia. Eu falei, qual o preço?
Não fala o que você quiser vender aí. Vende aí, vende aí. Era assim, não? Eu falei, tá bom. Vendi. Quando ele estava indo embora de novo, coloquei tudo dentro da sacola, enfiei dentro do táxi de novo, que ia levar ele para o aeroporto. Ele disse, quando você volta para São Paulo? Aí eu falei, dia tal. Ele falou, me procura, quero conversar com você. Aí quando eu voltei, procurei ele. Ele disse assim, rapaz, eu estou precisando de uma relações públicas para o CIMEB. Era uma organização de ministros, pregadores no Brasil. E você já viaja o Brasil inteiro, você é o cara ideal para mim, seu relações públicas. Eu falei, de boa, com alegria, te sirvo com alegria. Conversamos outros assuntos. Quando eu estou saindo da sala dele, ia fechar a porta. Ele disse, espera aí, vem cá, você já é pastor? Eu falei, não, eu tranquei a matrícula do seminário. Ele disse, cara, aí eu senti que ele deu uma murchada. Puxa, sério? Puxa, eu te conheço há tanto tempo, cara, você é pastor. Eu falei, mas eu tinha uma empresa aí, contei rapidinho. Ele falou, vê aí que eu posso ajudar. Era tudo que eu precisava ouvir. Veja que eu posso ajudar. Eu falei, tá bom, obrigado. Fui orar com a minha esposa, recém-casado. Fiquei 1 ano orando. Quando eu vi no que ele podia ajudar, eu voltei. Estou aqui. Você está entendendo? Deixa eu te falar, a oportunidade não vem no seu endereço, ela pula na sua frente. Fica esperto, fica sensível ao Espírito Santo. Você nunca sabe o cliente que vai mudar a sua história de vida. Você nunca sabe. Eu trabalhava numa rádio, vou contar essa, a gente ora. Eu trabalhava numa rádio, lá na Paulista. E não sei hoje, mas naquela época quem trabalhava em rádio e TV, na área comercial, sexta-feira era só happy hour, era só alegria, né? A gente não trabalhava de sexta, a gente ia lá só entregar alguns contratos e tal. E uma sexta-feira, eu estava assim lá, chegou a recepcionista e falou, olha, tem um senhor aí para ser atendido, marcou com fulano, e fulano foi embora, era um carioca folgado que tinha lá. Não é que todo carioca é folgado, era aquele, viu? Só aquele. Falei, opa, manda entrar. Irmãos, resumindo a história, aquele cliente é até hoje um mega metalúrgico no Brasil. Ele fabrica peças de carro e exporta para toda a América Latina. Eu caí na graça do cara. O cara nunca mais saiu do meu pé. O cara me adotou como filho. Resumindo a história, o cara me tirou da rádio e me levou para a gravadora dele. Me deu apartamento para morar, me deu carro, me deu notebook, me deu salário fixo, me deu comissão. Ele não precisava da gravadora, ele só queria alguém para tocar a gravadora. Na verdade, a gravadora era praticamente mim. Você entendeu? Oportunidade. Deus está falando com alguém nessa noite. Não sei nem por que estou falando isso, mas Deus sabe. Aproveita, está surgindo oportunidades aí. Deus está liberando coisas grandes para você. Deus quer te colocar em lugares altíssimos, nas regiões celestiais. Deus está chamando gente aqui para coisas grandes nessa noite. Eu não sei se é aqui no presencial ou alguém que está no online, mas Deus está liberando coisas grandes. Por isso, Deus mandou esse tema para você. Cuidado com a pressão. Não tome decisões erradas. Esteja pautado, equilibrado, sensato, equilibrado na presença de Deus. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Deus está liberando coisas grandes. Deus é um Deus de coisas grandes. Aleluia. Vamos orar? Feche seus olhos.